Vocês conseguem ver direitinho, gente? Sim. Sim. Então tá bom, eu vou começar. Boa noite, gente. Hoje eu e a Nílbia, a gente estará iniciando o segundo ciclo de rodadas de discussão de 2021 com o tema poluição do sol. E para iniciar, eu quis trazer uma pequena definição do nosso objeto de estudo, que é o solo. E nas minhas pesquisas, eu pude constatar que o solo, ele é uma formação natural que se desenvolve na porção superficial da costa terrestre e que essa formação está ligada com a decomposição de restos vegetais e de animais. Já a porção mineral do solo, ela pode ser resultante da ação vulcânica ou da desintegração de rochas sólidas por ações físicas, químicas ou biológicas da natureza, que nós chamamos de intemperismo, né? E o solo, ele também, particularmente nas suas camadas superiores, ele é um meio vivo, aonde habitam fungos, bactérias, protozoários, vermes, que são conhecidos como a microbiota do solo, que eu também já falei aqui sobre eles, né, numa rodada de discussão passada. E esses organismos, eles desempenham um papel importante na degradação e na mineralização da matéria orgânica, para incorporar essa matéria depois nos mais diversos sistemas existentes, né? Bom, ainda sobre os solos, é importante a gente salientar como o ser humano ele explora esse recurso, né? E para falar disso, eu achei muito interessante esse trecho do livro de Introdução ao Controle de Poluição Ambiental, de José Derizio, que fala sobre os usos do solo. E basicamente o livro diz que o solo ele se presta para, ele serve, né, como elemento de fixação e nutrição da vida vegetal. Ele também serve para a fundação de edificações, aterros, estradas, sistema de disposição de resíduos. Também serve como um elemento para ser extraído e utilizado na área de construção e na manufatura de objetos diversos. E também serve como elemento de armazenamento de combustíveis fósseis. E o último elemento para qual o solo serve, né, para que ele se presta, é para o armazenamento de água para fins diversos, com destaque para o uso da água como manancial de abastecimento público. E sobre tudo isso, gente, é importante a gente perceber que cada um desses usos, eles causam alterações no meio ambiente e muitas vezes eles causam danos para o solo também. Bom, e agora nós vamos efetivamente adentrar no tema da rodada, que é sobre poluição do solo. E sobre isso, Fraga, em 2005, ele definiu a poluição do solo como qualquer alteração indesejável das características físicas, químicas e biológicas do solo que podem ou poderão afetar prejudicialmente a vida do homem e de outras espécies, assim como também deteriorar os nossos recursos de matérias-primas. Bom, e agora vamos efetivamente falar sobre cada tipo de poluição do solo, né? E à vista disso, com as pesquisas realizadas, eu consegui reunir algumas fontes de poluição do solo, que são basicamente a poluição decorrente de resíduos sólidos, a poluição decorrente de atividades agrícolas, a poluição decorrente de esgotos e a poluição decorrente de metais pesados. E a seguir, eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um desses tipos de poluição. Bom, primeiramente, eu vou falar sobre a poluição por resíduos, e sobre esse assunto, a gente pode definir o resíduo como todo rejeito sólido, líquido ou gasoso proveniente das atividades normais de um aglomerado urbano. Na prática, a gente sabe que nós usamos o termo lixo, né, para fazer referência aos resíduos sólidos urbanos. Apesar desse termo estar errado, a gente utiliza bastante. E a poluição por resíduos, ela acontece principalmente pela disposição inadequada desses resíduos diretamente no solo, né? Além disso, a gente sabe que os resíduos sólidos urbanos, eles são divididos em três categorias. E a primeira que eu vou falar agora é a de resíduos sólidos domésticos, que são aqueles gerados pelas residências e também inclui resíduo de escritório e atividade de comércio. Enfim,
Essa composição ela varia muito conforme o nível socioeconômico da sociedade, né? E para exemplificar isso, eu trouxe aqui do lado, como vocês podem ver, uma tabela que mostra a composição média dos resíduos sólidos de São Paulo, que em sua maioria é composto por papel, papelão e restos de alimentos. É interessante a gente pensar, né, que todos esses materiais eles podem ser reaproveitados, seja na reciclagem ou na compostagem, e se essas ações fossem mais praticadas pelas pessoas, a gente já reduziria muito a quantidade de resíduo que iria parar nos aterros. Bom, a segunda categoria de resíduo sólido urbano são os resíduos de serviço de saúde, ou seja, são aqueles de origem hospitalar ou ambulatorial. E esses resíduos também podem ser de farmácias ou laboratórios de análise. E esses resíduos, eles apresentam materiais contaminados com micro-organismos patogênicos, e por conta dessas características, eles são divididos em classes, sendo a classe 1, que reúne aqueles considerados perigosos, e a classe 2, que são os não perigosos. E a terceira e última categoria é a de resíduos industriais, que são aqueles gerados nas atividades industriais, logicamente, e vem provocando vários problemas à saúde do homem e do solo, principalmente aqueles resíduos de indústrias químicas. E sobre isso, eu trouxe essa tabela que apresenta dados resumidos dos dados dos resíduos sólidos gerados na indústria metalúrgica da região, desculpe, metropolitana de São Paulo. E como vocês podem ver, eles apresentam resíduos bem perigosos, como cianeto, enfim, que contaminam bastante o solo. E finalmente, gente, quais seriam as consequências da disposição inadequada de todos esses tipos de resíduo no solo? A primeira consequência que eu achei diz a respeito sobre os líquidos gerados na decomposição dos resíduos, conhecidos como chorume. E esse líquido, ele se soma à fração das águas pluviais que se infiltram no solo, e nessa passagem os resíduos são lixiviados. E o chorume acaba sendo levado para as camadas mais profundas do solo e para os aquíferos. Então, além de causar a poluição do solo, esse processo acaba causando junto a poluição desses mananciais de água que são tão importantes. Outra consequência que eu encontrei também sobre a disposição inadequada de resíduos diz a respeito da disposição dos resíduos orgânicos, pois se a gente jogar esses resíduos orgânicos indiscriminadamente por aí, vai haver uma geração muito grande de um gás constituído basicamente por metano e gás carbônico, e esse gás ele acaba limitando o suprimento de oxigênio para as camadas superficiais do solo, causando a morte dessa vegetação. E por sua vez, a morte dessa vegetação, ela vai alterar a densidade do solo, vai alterar a consistência do solo, vai alterar a capacidade de drenagem e o teor de matéria orgânica. E tudo isso pode levar a um processo erosivo. Bom, e agora a gente vai falar sobre a poluição por atividades agrícolas. Primeiramente, gente, é importante salientar que o desmatamento, como a gente estava comentando anteriormente, ele provocou uma redução ou até mesmo a eliminação de muitas espécies de predadores terciários, né? E, em consequência, houve um desequilíbrio, claramente, e por isso que começou a surgir uma superpopulação de animais que podem competir com o homem pelo alimento produzido nas lavouras. E para restabelecer o equilíbrio e controlar esses animais, o homem ele inventou meios artificiais de combate, que são os pesticidas. E para controlar as plantas indesejáveis, o homem começou a aplicar os herbicidas. Mas é claro que, ao invés desses produtos, né, restabelecerem o equilíbrio, eles causaram ainda mais problemas, inclusive aos solos, né? E dentre essas consequências está a de que os agrotóxicos, eles causam um rápido decréscimo do teor de matéria orgânica no solo e mudanças nas características físicas do solo, como na capacidade de retenção e de escoamento de água. Além disso, o solo ele vai absorver um excesso de nitrato por conta dos agrotóxicos, e esse nitrato ele vai ser absorvido pelos vegetais que vão alimentar o homem ou vai poluir a água subterrânea que o homem também vai beber e pode provocar diversos problemas para a saúde.
principalmente para as crianças, né, pela redução da capacidade do sangue de fixar o oxigênio. E a última consequência que eu achei sobre os agrotóxicos, sobre o uso de agrotóxicos, diz a respeito dos adubos sintéticos, que contêm várias impurezas, como arsênico, cádmio, cromo e chumbo, e o acúmulo desses materiais no solo pode provocar a redução da produtividade ou afetar a saúde dos consumidores dos vegetais ali produzidos, novamente. Portanto, gente, como vocês podem perceber, a contaminação ela nunca atinge apenas o solo. Diversas vezes ela vai atingir a água também, os vegetais, até chegar ao homem, né, que é o principal responsável por todo esse problema. Bom, agora sobre a poluição do solo por esgotos, primeiramente é importante a gente enfatizar, né, que esse é um problema comum em países em desenvolvimento e com rápida urbanização, que tiveram rápida urbanização. Portanto, é comum no Brasil, principalmente na realidade da população mais pobre. E por isso a gente entende que a disposição de efluentes domésticos e industriais no solo é uma das grandes causas de degradação ambiental, cujos efeitos também se refletem na saúde pública. E isso acontece, gente, porque o solo ele pode atuar como um depurador, ou seja, quando o material ele é disposto diretamente no solo, este atua como um filtro e assimila os produtos através de uma complexa rede de processos físicos e biológicos. Porém, a gente precisa lembrar, né, que o esgoto ele é maléfico, porque ele pode conter vários poluentes e patógenos, e além disso, o solo ele tem capacidade limitada de filtrar esses efluentes e possui um efeito cumulativo também. Então, tudo isso, por conta de tudo isso, inúmeras doenças podem ser vinculadas pela contaminação dos solos, seja diretamente através do contato ou indiretamente pelo consumo desses produtos, consumo de produtos cultivados nesse ambiente. E por fim, gente, a poluição do solo por metais pesados, ela ocorre pela intensificação das atividades industriais e agrícolas, principalmente pela indústria metalúrgica de metais pesados, que produz grandes quantidades de rejeitos, né, ricos nesses poluentes. E as consequências que eu achei dessa atividade para o solo se referem à destruição da cobertura vegetal, que ocorre nessas áreas de mineração, e essa destruição da cobertura vegetal agrava a degradação do solo, acaba promovendo a erosão hídrica e eólica também, e a lixiviação dos contaminantes para o lençol freático, o que desencadeia um progressivo grau de contaminação também para outras áreas. Nunca fica só naquele local, né? Além disso, em áreas agrícolas, alguns metais eles se mostram fitotóxicos, ou seja, eles produzem efeitos tóxicos nos vegetais. E dependendo do volume aplicado e do nível de metais resultantes no solo, isso poderá causar a redução da produtividade. Além disso, certos metais eles também podem se acumular nas partes comestíveis das plantas, o que pode causar problemas, né? Tornando esses alimentos novamente impróprios para o consumo. E é isso, gente, a minha parte do trabalho. Agora fiquem com a minha colega Nilba, que vai falar um pouco sobre um artigo relacionado ao nosso assunto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Nilba. Sim. Irei apresentar o artigo relacionado à percolação de poluentes em solos após a aplicação de resíduos de fábrica de papel reciclado, cujos autores são Epitágoras, Nivaldo, Elton, Maeda e Osmir. Este artigo foi publicado na revista Floresta no ano de 2009. Pode passar, Lorena. A aplicação de resíduos no solo tem sido crescente e despertada a atenção pela possibilidade de contaminação do meio ambiente. A poluição das águas é uma das maiores preocupações quando dá disposição de qualquer tipo de resíduo no solo, com os processos de lixiviação podendo atingir águas subterrâneas, causando sérios danos ao meio ambiente, como vocês podem observar na imagem ao lado. Pode passar. Com base no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, pela resolução número 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e estabelece diretrizes ambientais das condições e dos padrões de lançamento de efluentes.
Em seu artigo 29, a resolução determina que a disposição de efluentes no solo não poderá causar poluição ou contaminação das águas. Sendo assim, é muito importante avaliar a quantidade de resíduos e quais estes resíduos estão presentes no solo e na água. Como, por exemplo, o nitrogênio está presente na água em várias formas, como nitrato, nitrito, amônia, nitrogênio molecular e nitrogênio na forma orgânica. O nitrogênio e seus compostos têm risco à saúde humana e pelo consumo através das águas de abastecimento, como, por exemplo, o nitrogênio amoniacal, que possui bastante potencial de poluição nas águas, sendo responsável pelo aparecimento de algas, como, por exemplo, mil perdões, só um minutinho. Desculpa, pessoal, eu esqueci de desligar o celular. Voltando novamente, falando em relação ao nitrogênio amoniacal, que possui bastante potencial de poluição nas águas, e sendo um dos responsáveis pelo aparecimento de algas, como também os fósforo, nitrato, e se tiver em grande quantidade, passando esse limite do Conselho Nacional do Meio Ambiente, pode causar vários danos à saúde humana e como também ao meio ambiente, né? Que, ademais, o bário, o chumbo, fenóis, compostos fenólicos, ferro, manganês e sódio estão presentes nas águas e se tiver em excesso, ultrapassando a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, pode causar também vários danos ambientais à saúde. Sendo assim, vamos estudar especificamente cada um desses nutrientes e resíduos que será estudados aqui no nosso artigo. Pode prosseguir. O experimento foi realizado em casa de vegetação do Centro Nacional de Pesquisa de Florestas, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Colombo. Os solos dos resíduos foram coletados em fábrica de papel higiênico da CIA, Volta Grande de Papel, em Rio Negrinho, Santa Catarina. Como vocês podem observar na imagem, foram montados vasos com resíduos, originados da centrifugação do lodo, da estação de tratamento misturados em dois tipos de solos, o neossolo rigolítico, distrófico, úmico, e o cambissolo úmico distrófico típico. Os vasos em volta, como vocês podem observar, estão envoltos com um tubo de PVC e foram colocados em uma mesa a 1,20 metros de altura. E na base dessa mesa foi fixado um dispositivo para permitir a drenagem da água no final do experimento. E também foi plantado a espécie Pinus taedae nos vasos já preparados com solo e lodo, proporcionalmente às quantidades dos tratamentos, como podemos observar na imagem. E o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3 repetições para 2 tipos de solos, 5 tratamentos com dosagens de resíduos, 0, 20, 40 e 80 toneladas por hectare. E o ensaio na casa de vegetação foi realizado de 4/1 a 24/5 de 2006, com duração de 140 dias. O experimento avaliou parâmetros de qualidade de água percolada pelos vasos, as alterações químicas do solo e o crescimento de mudas de Pinus taedae plantadas nos vasos. E o solo nos vasos foram mantidos úmidos durante todo o experimento, em capacidade de campo, com irrigação periódica. E no final do experimento, aplicou-se água de saturação das colunas, proporcionando fluxo de água percolada para as análises dos parâmetros de água.
e também foram coletadas amostras de água da percolação de todos os vasos para análise laboratorial de concentração de poluentes, sulfactantes, fenóis totais, alumínio, bário, chumbo, cromo, ferro, manganês, sódio, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e ortofatos. E os efeitos e as interações foram observados pelo teste F. E as interações foram decompostas ortogonais, que vamos ver no próximo slide, a tabela, por favor. Como podemos observar na tabela 1, está a concentração e contrastes ortogonais do bário, chumbo, cromo, nitrogênio, nitratos, nitrito e ortofatos. E foram aplicadas essas dosagens em 5 tratamentos, 0, 20, 40 e 80, no neossolo e no cambisolo. E, através da resolução de CONAMA, que estabelece critérios específicos desses resíduos no solo, que vai ser comparado, com base na resolução, a dosagens que vai ser aplicada. E, como podemos observar já no bário, que o valor de referência é 0,70, podemos observar que esse não excedeu o limite da resolução. Como também no cromo, que não excedeu o limite da resolução, CONAMA. Já o chumbo, a análise estatística mostrou significância no valor P igual a 0,001, nos 2 tipos de solo, com as doses crescentes de resíduos. Pode passar. Já o nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos e ortofatos. Os teores de nitrogênio total nos resíduos são baixos. Já a água de percolação não apresentou as concentrações elevadas de nitrogênio amoniacal, como podemos observar no gráfico. Os teores encontrados nos 2 solos foram superiores à testemunha. Em ambos os solos houve aumento dos teores, de acordo com o incremento nas doses. E os resultados foram significativos, com valor P menor que 0,01 para solos. Doses e para alteração solos com doses, valor também P menor que 0,01. E nenhum dos teores de nitrogênio amoniacal em ambos os solos excederam o valor máximo da resolução de CONAMA, como podemos observar no gráfico referente ao nitrogênio amoniacal. Já para os nitratos, os teores encontrados na água de percolação foram muito próximos em todas as dosagens, em ambos os solos, com incrementos nas doses maiores, de 40 e 80 toneladas por hectare. Assim, o efeito de solos, doses e para interação de solos e doses, encontra-se resultados significativos, com valor P menor que 0,01. E também não excedeu o valor limite da resolução. Já, como vocês podem observar no gráfico referente aos nitratos. Já agora, em relação ao gráfico dos nitritos, também não atingiu o valor máximo permitido pela resolução, que é de 1, miligramas por litro. E a análise estatística foi significativa apenas para o efeito de solos e para a interação solos com doses, com valor P menor que 0,05. Já em relação aos ortofatos, a análise estatística não apresentou diferença para efeito de solos e para as doses crescentes de resíduos, bem como a interação dos solos com as dosagens. As concentrações dos 2 tipos de solo, com exceção da testemunha do cambisolo, não excederam o valor máximo da resolução, que é 0,10 miligramas por litro, como podemos observar no gráfico relacionado aos ortofatos. Pode prosseguir. Na tabela 2, já é a concentração e contrastes ortogonais do alumínio, ferro, manganês, fenóis, sódios e sulfactantes. São também 5 tratamentos com dosagens de 0, 20, 40 e 80, aplicadas no neossolo e o cambisolo, e também comparando com base na resolução de CONAMA. Pode prosseguir.
Em relação ao alumínio, ferro e manganês. No caso do alumínio, em todos os tratamentos, um resíduo e na testemunha foram encontrados teores relativamente altos, nos dois tipos de solos, que são normalmente ácidos, com pH ao redor de 4, com concentrações superiores aos limites permitidos pela resolução CONAMA, como podemos observar no gráfico. E na água de percolação, o alumínio teve comportamento distinto nos dois solos. No neossolo, as variações foram maiores em relação à testemunha, mantendo-se com pequena oscilação entre os tratamentos que receberam de resíduos, e todos superiores à testemunha. No cambissolo, os teores tiveram oscilação em relação às dosagens com testemunha e os tratamentos, com a dosagem 10 e 40, como podemos observar, 10 e 40 toneladas por hectare, com teores superiores ao tratamento com maior dose, que é 80 toneladas por hectare. Já as concentrações de ferro na água de percolação do resíduo de fábrica de papel reciclado, nos dois tipos de solos, mostram que na dose com 20 toneladas por hectare do neossolo, que obteve 0,36 miligramas por litro, e na dosagem de 40 toneladas por hectare, que obteve 0,31 miligramas por litro, o cambissolo foram superiores ao valor máximo permitível, que é 0,30 miligramas por litro da resolução. Nos tratamentos T4 e T5, houve discrepância nos resultados laboratoriais, sendo sem a possibilidade de repetições das análises, e isso dificultou, não teve como ter discussões maiores em relação ao resultado do ferro. Já para o manganês, que está no gráfico, a água de percolação nos dois solos apresentou valores iguais ou superiores ao tratamento testemunha, em todas as doses testadas. No cambissolo, os teores foram idênticos na dose 0, 20, 40 toneladas por hectare, que é 10 miligramas por litro, que obteve. E, a partir daí, houve uma mudança brusca na dose no tratamento de 80 toneladas por hectare, com diferença de 150% nos teores, que obteve 0,25 miligramas por litro. Já no neossolo, houve mudanças nos teores a partir da dose do tratamento 10 toneladas por hectare, chegando ao ápice dos teores, em 40 toneladas por hectare, seguido da queda acentuada na dose máxima, de 80 toneladas por hectare. E com essas diferenças de comportamento, não houve diferença estatística para as dosagens. E para efeito de solos, de interação de solos com doses, os resultados estatísticos relevaram significância em valor P menor que 0,01. Em ambos os solos, a testemunha sem resíduos ficou no limite, e é 0,10 miligramas por litro da resolução CONAMA, sugerindo a presença natural de elemento no solo. No neossolo, todos os outros tratamentos com resíduos superaram esses limites. Já no cambissolo, somente o tratamento com a dosagem máxima, de 80 toneladas por hectare, superou este limite. E, com base nos resultados da água de percolação, para os três elementos, alumínio, ferro e manganês, apresentam concentrações acima do permitido pela legislação, como podemos observar no gráfico do alumínio e manganês. E, no caso do ferro e do manganês, as restrições são mais de caráter estético, cor escura e pelo sabor ruim que confere a água, não apresentando problemas maiores de toxidez humana. Já para o alumínio, há evidência de causar danos nervosos ao ser humano. Pode prosseguir. Já em relação aos fenóis, sódio e surfactantes. Na água de percolação, as concentrações de fenóis em todos os tratamentos, inclusive o tratamento testemunha, excederam os limites da legislação da resolução CONAMA. Os teores foram coincidentes na maioria dos tratamentos, 0,10 miligramas por litro. E para ambos os solos,
apenas com diferença em dois tratamentos, do cambisolo, 0,20 miligramas por litro, e com o tratamento 10 e 80 toneladas por hectare. E isso repercutiu no resultado significativo, somente para o efeito de solos, com valor P menor que 0,05. E no caso do neossolo, todos os tratamentos, inclusive a testemunha, apresentaram teores semelhantes, 0,10 miligramas por litro, e superiores ao limite para o composto fenólico da resolução de CONAMA. A mesma situação é encontrada no cambisolo, onde também todos os tratamentos, inclusive a testemunha, apresentaram teores superiores ao limite da resolução, e mais elevado nos tratamentos com a dosagem de 10 e 80 toneladas por hectare, que coincidiu com o valor 0,02 miligramas por litro que gerou. Houve diferença significativa apenas entre os dois tipos de solos, com P menor que 0,1, não sendo comprovada diferença estatística para as doses crescentes e a interação das doses com os tipos de solos. Portanto, não ficou comprovada a influência de resíduos sobre as concentrações de fenóis. E também a possível origem, assim, por não ter concentrações de fenóis, pode ser de causa natural, a possível origem de causa natural, devido ao processo de degradação da matéria orgânica no solo. E já em relação aos surfactantes, como podemos observar aqui no gráfico, não atingiu o limite da resolução nos dois tipos de solos. Os resultados na água de percolação mostraram resultados diferenciados para cada tipo de solo. No neossolo, os teores dos tratamentos foram menores em relação à testemunha, e um efeito contrário no cambisolo, onde todos os tratamentos foram superiores à testemunha. Os surfactantes, na análise estatística, não revelou diferença significativa para efeito de solos, para as doses de resíduos e para a interação dos solos com as doses. O sódio, em relação ao sódio, em excesso, pode causar perda da permeabilidade no solo, pelo bloqueio dos poros. Como a resolução de CONAMA não possui um critério de limite específico para analisarmos a dosagem em relação ao sódio, foi utilizado a norma ABNT, número 10.004, para o teste de solubilização, e como estabelecimento limite máximo de 200 miligramas por litro. E em ambos os solos, os teores encontrados são inferiores ao limite de comparação. No cambisolo, os teores variam um pouco, com todas as dosagens inferiores à testemunha, 8,74 miligramas por litro. Já no neossolo, houve maior variação, com resultados superiores à testemunha, em 10, 20 e 40 toneladas por hectare. E o teor máximo foi atingido na dosagem de 20 toneladas por hectare, 16,34 miligramas por litro. E caindo bruscamente na dosagem de 80 toneladas por hectare, 7,66 miligramas por litro. E com essa disparidade, os resultados estatísticos não mostraram significância para nenhum dos efeitos estudados, que são os solos, doses e sua interação. Pode prosseguir. E, com base na análise da água de percolação dos resíduos, os dois solos estudados, neossolo e cambisolo, observando-se os parâmetros para água destinada ao consumo humano, na tabela 1, classe 2 da resolução CONAMA, número 357/2005, permite as seguintes conclusões. Os teores de alumínio e manganês foram superiores aos valores máximos permitidos. Os teores de bário e chumbo não excederam os limites permitidos. E os teores de nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos, ortofatos e surfactantes foram inferiores ao limite da legislação. E os teores do ferro também foram considerados como excedentes nos teores.
e não ficou comprovado aumentos nos teores de fenóis e cromo pela aplicação dos resíduos. E os teores de sódio na água de percolação dos resíduos não excederam os limites tolerados. Pode prosseguir. E estas são as nossas referências, e muito obrigados a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar. Posso parar a apresentação, gente? Pode sim. Sim. Parabéns, Lorena e Nilbia, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Antes do professor também. Eu queria fazer uma pergunta para Lorena. Na verdade, é porque ela falou sobre alguns tipos de poluição, né? Urbano, metais pesados, esgoto, defensivos, né? E se ela pesquisou alguma forma de recuperar alguma dessas poluições, alguma dessas degradações do solo. Olha, Paulo, eu cheguei a ver algumas questões, mas eu deixei isso mais a critério para a Nilbe, porque se ela encontrasse um artigo que falasse sobre isso, né, eu falaria da poluição, ela já falaria relacionada a isso. Aí eu acabei deixando a desejar. Eu só vi questões sobre aterro, né, sobre a disposição de resíduos, que a gente já sabe como é, os aterros controlados, compostagem, enfim. Esse tipo de coisa bem básica mesmo. Entendi, obrigado. Parabéns aí. Opa, terminou, Paulo. Desculpa. Não, eu só ia perguntar rapidamente para a Nilbia. Ela está no segundo semestre, né? E já está se acostumando a apresentar os artigos aí. Aí, qual foi a contribuição que esse artigo, que tu viu deste artigo? O que eu aprendi com este artigo é que, tipo assim, são vários resíduos que se tem no solo, só que o que vai dizer, o que vai prejudicar a quantidade que ele está presente no solo. Esse limite, com base na resolução CONAMA, como eu expliquei no artigo, é a quantidade desse resíduo que está presente, como ele está sendo disperso lá, como ele vai se infiltrar no solo, que vai prejudicar. Eu achei isso bastante interessante, porque não todo mundo pensa, o nitrogênio faz mal, por exemplo, a amônia, mas não, ele tem a sua contribuição no meio ambiente. Então, se ele está lá é porque ele é essencial. Agora, a quantidade que ele está e a forma que ele está presente lá que pode danificar o solo e também prejudicar como a cadeia, né, que vai, teoricamente, vai chegar no ser humano e vai prejudicar a saúde humana. Por isso que é importante a gente ter o valor de referência, né, de cada solo, principalmente estadual, né? Que a gente vai saber se aquele valor, que aquele elemento, por exemplo, está naturalmente no solo naquela quantidade ou se está tendo alguma ação antrópica lá que está fazendo essa alteração. Enfim, era só isso. Obrigado pela resposta, meninas. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Pode falar, Matheus. Era mais, eu acho que foi comentado aí no que tu comentou, né? O tipo eu ia perguntar para ela isso, o tipo, como é que ela percebeu assim, o tipo de classificação dos solos, né? Em cambissolo e neossolo, o que cada tipo de solo tem que pode ter interferido nos resultados do experimento, né? Em função de evolução do tipo de solo, se são mais evoluídos ou não. Então, Sim, se eu não me engano, o Neossolo ainda é um solo mais novo, né? Aí não é tão profundo. o cambissolo ele é mais pouco evoluído, né? Mas, não, o contrário, né? O solo. Isso. Aí também outra questão é o CONAMA, ele sempre visa esses valores dele em relação a, como eu posso falar, afetar a saúde humana, né? Não, nem sempre é em relação ao meio ambiente diretamente. Sim, sim, é mais que em relação à cadeia final, né, que vai chegar lá no ser humano, que vai atingir ele.
Mais alguém quer tecer algum comentário antes do professor? Se não, pode falar, professor. Oi, Evelyn? gente. Desculpa, professor. Pode. Pode falar, Evelyn. Eu queria primeiro dar parabéns para as meninas, foi muito boa a apresentação. E, na verdade, a minha dúvida, acredito que seja a mesma que o Matheus, que é sobre os solos, no que eles interferiram no resultado, na verdade. Eu não sei se ela falou durante a apresentação e nem se falou durante o artigo. Aí eu queria saber um pouquinho. Foram quantos tipos de solos? Foi neossolo, Dois. neossolo e cambissolo. Isso. Pois bem, isso é uma pergunta pertinente, porque quando se vai, por exemplo, fazer o estudo de uma área para a implantação de um aterro, uma das coisas a se considerar é o tipo de solo, principalmente na questão da textura e infiltração. Por que isto? Justamente para tentar minimizar problemas de contaminação do lençol freático ou escorrimento de efluentes a uma longa distância. Pois bem, neossolo tem aquele prefixo neo, né? Vocês já assistiram aquele Matrix? Sim, professor. Quem era o herói lá? Neo? Isso. Vocês já pensaram para perceber por que esse nome, Neo? Então, pois bem, é só para vocês pensarem. E cambissolo, tá? Tem essa palavra cambi, vem de câmbio. O que é câmbio? Hein, pessoal? O que é câmbio? É tipo troca? Mudança, troca, tá? Então, cambissolos geralmente são solos novos, formados em locais em que há mudança de um solo mais envelhecido para um outro totalmente diferente. E geralmente cambissolo ocorre em ambientes de encosta, né? São solos rasos por serem novos. E neossolo, nesse caso aí, são solos que se sofreram muitas transformações, né? E se originou um novo tipo de solo. Neossolo, vocês conhecem a areia de construção, conhece? Sim. Tá? Então, muitos neossolos são aquelas areias de construção, são extremamente lavados em que ficou na superfície só a parte arenosa. A argila migrou praticamente tudo, o silt migrou praticamente tudo. Então, se formou um novo tipo de solo, neossolo. Entenderam? Bom, eu acho que é isto lá do que eu aprendi há muito tempo atrás, mas o pessoal de Gênese pode dar uma aula sobre isso. E essa questão das propriedades do solo, principalmente as propriedades físicas, elas têm uma influência muito grande. Amanhã eu vou tentar falar para os alunos de ambiental justamente sobre isso. Tem uma importância muito grande porque são importantíssimos para mitigar ou favorecer problemas de contaminação. Tá? Então, esse é um ponto a ser esclarecido. O segundo ponto que eu queria falar para vocês, né, a gente está passando uma atividade de seminário, tanto na ambiental quanto na agronomia, para nutrição, e o que a gente percebe é que a maioria dos alunos tem uma dificuldade muito grande de pesquisar um artigo científico, e hoje os artigos estão na ponta do dedo, tá? E dizem que não tem artigo sobre aquele assunto, né? Então, eu pergunto para vocês, vocês sabem fazer pesquisa nessas bases de dados, tipo células, corpos, Google Acadêmico, vocês sabem fazer essa pesquisa no periódico da CAPES? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Pois é. Então, vocês, digamos assim, são um grupo privilegiado em relação à maioria dos alunos, porque isso é um problema recorrente que a gente encontra com muitos alunos. Essa dificuldade em fazer essa pesquisa para obter o que você está querendo. E aí, né, isto ficou claro nessas apresentações que eu estou
está tendo na agronomia. E aí eu pensei em falar com um aluno de pós-graduação ali da agronomia, que tem uma habilidade muito grande, em se criar um mini curso para justamente ensinar os alunos a fazer busca, né? Eu já pensei mais adiante para o PetSolos organizar, ou seja, vocês organizarem isso, né? Mas por que isso? Porque a Lorena falou, a Nilbia falou que não encontrou, né? Ok, não encontrou, mas não significa porque não tem. Não encontrou porque talvez não tenha feito a busca correta. Esse é o ponto. O terceiro ponto, tá, que eu destaco aqui, que tanto Nilvia quanto Lorena estudaram bastante para apresentar acerca do tema que a elas coube, né, o tema que a elas coube, né, que é da questão da poluição. E a Lorena falou muito bem de vários aspectos. Ok, Lorena, então eu entendi errado. A Lorena falou de vários aspectos, né, que o papel do solo desempenha. Só para vocês terem uma ideia, o solo é a base de sustentação da cadeia no ambiente terrestre, tá? Da cadeia de vida no ambiente terrestre. Então, sem solo bom, a qualidade de vida é precária, tá? Com solo bom, a qualidade de vida é muito grande. Tá? Então, o solo é o principal patrimônio que a humanidade tem. Então, destruindo o solo, se destrói toda a cadeia de vida. E isso está provado ao longo da história, né? O que aconteceu com muitas civilizações. Então, você tem aqui na América do Norte a civilização maia, que foi uma das civilizações mais avançadas que já existiram, né? Mais avançadas, muito avançadas, né? Se você pegar, por exemplo, o calendário maia, é de uma precisão impressionante. E, de repente, sumiu. Sumiu por quê? O que houve foi uma seca muito grande, que durou décadas, e acabou com o solo da região. E aí acabou com a civilização. Esse é um ponto. O outro ponto, né, é que como falei antes, Nilbe e Lorena estudaram bastante, né? Mas aí, como eu acredito que essa atividade que está sendo feita agora é para possibilitar que vocês façam treinamento, além de adquirir conhecimento acerca do assunto que vocês vão apresentar, vocês façam treinamento de como apresentar, porque isto é muito importante na vida profissional, tá? Eu tenho algumas ressalvas para fazer. A Nilvia fez uma apresentação extremamente maçante. Ela estudou bastante, tá? Mas ficou muito maçante porque ela foi pegar detalhezinho, principalmente das figuras, e além do que, a figura ficou estática ali e a voz dela só se ouvia a voz da Nilvia. Então, não é recomendado fazer uma apresentação dessa natureza. Vocês concordam comigo que ficou maçante? Eu não tenho vergonha, pessoal. Eu acho que aqui a gente está para isso. Faltou um pouco de dinâmica aqui, mas ela se esforçou bem. Sim, eu não estou falando, ela estudou bastante. A gente viu que ela estudou bastante, a Lorena estudou bastante, né? O que eu estou falando é para se criar um procedimento que não canse a plateia. Agora, a gente está entre nós aqui que tem uma certa intimidade. Mas vejam, quando vocês estiverem em outro ambiente, que tem um público totalmente diferente, isso pode ser um fator muito reverso para vocês. Então, Nilber e demais, quando você vai apresentar uma tabela, a gente não fala todos os detalhes, todas as informações contidas naquela tabela ou naquela figura. Tá? Se pega, geralmente, os extremos e o ponto central. Tá? E mostrando, focando nisto, tá? Para destacar esse contraste. E isto chama a atenção da plateia. Tá? Por exemplo, nos eventos, seja nacionais ou internacionais, os apresentadores eles têm um tempo limitado. Tá? Muitos eventos são 10 minutos. Você tem 10 minutos para apresentar IPT saudações. A Universidade da Austrália, não sei se é Melbourne,
tá? Não sei qual das universidades na Estrada, criou uma defesa de tese em 3 minutos. 3 minutos de tese, tá? O aluno que está fazendo doutorado lá, ele tem 3 minutos para defender a tese dele. Então, por que isto? Para mostrar a capacidade de síntese e de domínio do assunto, né? Então, se você pegar, por exemplo, um artigo publicado na Nature, em Science, tá? São 10 páginas, 12 páginas, tá? 3, 4 páginas só é referência. Então, o cara escreve ali os artigos, apresenta o resultado e mostra os pontos mais importantes daquele trabalho. Então, é dessa forma que vocês têm que pensar, tá? Para fazer apresentações. Ok? Nilber. Sim, professor, eu percebi isso depois, só que, tipo assim, como eu ainda estou aprendendo, né, eu fiquei assim, que queria colocar todos os dados para o pessoal entender. Fiquei com medo de falar só o principal e o pessoal não entendeu toda a história. Mas aí, o secundário, vamos chamar assim, se a pessoa despertou interesse na pessoa, ela pergunta e tu destrincha o que ela perguntou, que aí mostra que tu sabe mesmo o que tu está representando. Tá? É essa que é a questão. Ok, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Ok, Pois Lorena. é, professor, eu coloco isso como um erro meu, porque eu sou mais velha do que a Nilva, né? Eu estou mais um tempo na universidade do que ela. E ela teve um problema na primeira apresentação, na primeira escolha de artigo dela, que eu aconselhei ela a trocar o artigo. Aí ela trocou o artigo, ela já tinha feito a apresentação dela, ela foi lá, trocou o artigo, porque ela não tinha me enviado antes. Aí teve toda essa problemática, depois ela me enviou de novo essa apresentação de outro artigo, né? Aí eu realmente percebi que a apresentação dela estava só com as tabelas, eu achei que poderia realmente ficar um pouco estática, mas acabei não falando isso para ela por conta dessa situação dela já ter tido o trabalho de fazer outro artigo, de ler outro artigo, de fazer outra apresentação. Aí acabei não comentando isso com ela. Mas pode deixar que na próxima eu tento, se a pessoa for mais nova do que eu, né? Se eu souber mais do que a pessoa, eu tento orientar um pouco melhor. Mas ela se esforçou bastante, sim, para uma pessoa que está no segundo semestre, entender e apresentar um artigo desse calibre, ela foi muito bem. E Lorena, Pode idade. comentar, Lorena. Não fica com vergonha, não. Estou soubendo, poderia ter falado. Lorena, idade não é título de conhecimento. Tá bom, Eu professor. vou te fazer uma comparação. Tu já ouviste falar de Caifás? Da Bíblia, professor? Sim. Sim. Era o chefe lá dos sacerdotes judeus. Ele é muito mais velho do que Cristo. E entre Sim. Caifás e Cristo, quem era mais sábio? Cristo, com certeza. Ok? Então, idade, a gente erra. Eu erro pra caramba. E olha que não sou tão velho, eu sou novo. Tá? E a Ok, gente. Paulo. Nossa, eu Paulo. queria, tipo, falar que a gente está aqui para errar. Claro que, tipo, não de Sim. propósito, mas a gente vai aprender assim, tipo, a gente tem a rodada de discussão, ninguém vai aprender falando boa apresentação, adorei, boa noite, tchau. Justamente. Eu acho que tem que ser sincero. Como eu falei, a gente está agora num ambiente que, teoricamente, permite esse tipo de avaliação sincera. Tá? Amigo é aquele que não bate só palma, mas mostra, digamos assim, os deslizes e os erros. E a gente está aqui para isso, tá? Ok? Eu gosto que aponte meus erros, porque eu tento refletir, tento me corrigir. Até vocês próprios podem me chamar a atenção, podem mostrar onde eu estou errado, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso melhorar. Outros alunos já fizeram isso comigo e eu tentei tirar a lição o melhor possível dessa situação. Tá? Ok? Então, hoje falamos Ok, muito, professor. né? Eu Já vou são dar a gravação 9h10. por encerrada, então, tá, pessoal? Só para terminar aqui.